Como é a rotina de um repórter policial? Para obter a resposta para esta pergunta, alunos do 4º semestre do curso de jornalismo da Unime, em Itabuna, foram até o complexo policial da cidade para acompanhar o plantão deste profissional. Os futuros jornalistas tiveram a oportunidade de observar o trabalho destes profissionais que se especializaram em cobrir os acontecimentos relacionados à rotina dos fatos criminais, judiciais, de segurança pública, do sistema penitenciário e em investigações policiais. No jargão jornalístico, eles são chamados de REPOL, uma abreviação de repórter policial. Durante a visita ao complexo, os alunos tiveram a oportunidade de conversar com profissionais altamente experientes, como Silmara Souza e Willington da Paz, ambos da TV Record Cabralha, e Luísa Couto, da Rádio Difusora AM. Sempre atentos aos ensinamentos, os estudantes fizeram perguntas e tiraram várias dúvidas a respeito do dia a dia de um repórter policial. Silmara Souza falou sobre os perigos enfrentados por um repórter policial e deixou um conselho para quem deseja seguir essa profissão. Assim, na verdade, quando a gente escolhe uma profissão como essa, a gente tem que saber realmente que tem, né? Tem os seus prós e contras. Os contras pode ser o quê? Justamente essa questão da violência que você pode acabar sofrendo. Mas eu acho que assim, quando você faz o seu trabalho, ciente de que você não está ferindo os direitos do outro, não é isso? Você tem que saber o que é que você fala quando você vai entrevistar. Você não pode imaginar que você, do outro lado, é o policial ou é o advogado, na verdade é o delegado que vai estar investigando. Não. Você está ali como repórter para fazer o seu trabalho. Desde quando você não afronte, não realmente esteja tirando o direito do outro, então dá para fazer esse trabalho sem a preocupação de estar se expondo ou realmente sendo ali ameaçada. Tem muita coisa que marca no trabalho da gente da área policial, principalmente quando as vítimas acabam sendo pessoas inocentes, crianças. Quando a vítima do crime é uma criança, é um idoso, são pessoas realmente que assim, não tem nenhum envolvimento com o mundo do crime, acaba abalando demais. Então são coisas que marcam. Em Itabuna, recentemente aconteceu um assassinato de um menino de 11 anos apenas, estava na porta de casa, o tiro atingiu o olho, e essa criança chegou até o hospital ainda para ser socorrida, mas acabou morrendo. Então são coisas que acabam chocando você, porque você, mesmo trabalhando nessa área, acostumada a cobrir crimes, a cobrir tudo, mas quando atinge pessoas que você sabe realmente que são inocentes, isso acaba deixando você muito abalado. Olha, a área é muito boa. Assim, diferente daquilo que dizem, é uma área que é um aprendizado. Agora você precisa ter consciência que primeiro, o jornalismo em si, ele já é uma área que acaba você ficando sendo abdicado de muitas coisas. Você pode passar Réveillon sem sua família, Natal sem sua família, então você vai ter que deixar de lado muita coisa que você gosta, né? Agora, com relação ao jornalismo policial, é ainda mais emocionante, mais perigoso, mas é uma área realmente que você também acaba adquirindo um conhecimento muito grande. O conhecimento realmente do que é a lei, de como é que funciona a questão da lei, como funcionam as prisões. E aí você acaba conhecendo a história de todos os lados. Tanto a história da vítima, da vítima de um assalto, como a história de um bandido que está sendo preso, ou mesmo a história que é realizada aqui dentro da delegacia pelos policiais e também pelos delegados. Então você passa a conhecer esse lado e a você realmente entender e aprender um pouco mais do que a gente está vivendo aí no diário. Então eu aconselho, é uma área que eu sou apaixonada. Luísa Couto falou sobre o desafio em ser um jornalista especializado na área policial. O repórter policial, ele lida com riscos, lida principalmente com pessoas que estão sendo presas e que estão em situações de estresse, né? O preso está numa situação de estresse e acaba descontando, vamos dizer assim, no repórter. Normalmente aquela pessoa que está ali, ela oferece um risco à sociedade, ela está num momento de muita raiva por estar sendo presa e normalmente costuma descontar isso no repórter e o repórter tem que lidar com esse tipo de situação. Não só de preso, mas como, por exemplo, uma cena de homicídio. O repórter vai lidar com uma situação em que todo tipo de pessoas pode estar em volta, inclusive comparsas, pessoas que são envolvidas no crime. Então eu acho que o maior desafio é lidar com essas questões que oferecem um certo risco, saber ter cautela para não ter que enfrentar mais tarde as consequências de uma situação delicada, de uma situação de risco. Observar, eu sempre digo isso, eu acho que primeiro tem que observar, tem que procurar conhecer o trabalho que está realizando, tem que conhecer a área que está realizando, observar como os colegas realizam aquele trabalho, como funciona com as fontes, é muito importante ter fonte nessa área, mas para isso, primeiro tem que observar muito para se entender como o trabalho é feito, justamente por essa questão que eu falo sobre risco. Então, é necessário um pouco mais de cautela e observar sempre é muito importante, estudar, entender aquilo que está se realizando,
realizando, é um passo fundamental. Olha, eu acho que sempre marca, principalmente casos de morte, mas ainda mais quando envolvem pessoas que não fizeram nada para provocar a morte, né? Que pudesse provocar aquilo. Porque tem muitas pessoas que são assassinadas que têm envolvimento com crime. Não é que não abala, mas são pessoas que às vezes a gente lida numa situação, por exemplo, numa cobertura de homicídio, com familiares que já esperavam por aquilo. Então são familiares que quase sempre assumem uma postura mais de conformados. E quando a gente vai para uma cena de homicídio, onde é uma pessoa que foi, por exemplo, vítima de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, a família não espera aquilo. Então, normalmente a cena é um pouco mais pesada, as pessoas estão mais abaladas e isso acaba marcando muito. No ponto de vista do repórter cinematográfico Willington da Paz, o Xuxa, a exposição excessiva a fatos em sua maioria ligados à violência faz com que o profissional perca um pouco de sua sensibilidade. Nós da imprensa que lidamos com matérias policial principalmente, a gente, no início, todo início é mais complicado, porque você começa a lidar com situações diferentes do seu dia a dia, que você não está acostumado, e isso lhe dá um pouco de susto, na verdade. E dentro da reportagem policial eu tenho, em média, uns 17 a 18 anos só fazendo reportagem policial. Isso, para a gente, já encara com uma maior naturalidade. Nós não temos mais assim, seja qualquer tipo de matéria que a gente vai fazer, qualquer fato, os acontecimentos que você, para uma pessoa comum, receber aquela notícia é um escândalo, a gente já faz com muita naturalidade. Eu costumo dizer para os amigos nossos que a gente perde essa sensibilidade. João Ademir, futuro jornalista, fez um balanço sobre a aula de campo. Foi uma aula muito importante, devido a que a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco do jornalismo policial, o que normalmente a gente tem uma ideia totalmente diferente de como que é o contexto, o trabalho em si, e foi muito bacana a gente poder ver isso, como que é o dia a dia de um repórter policial, como que um preso chega no complexo, na delegacia, como que ele é abordado pelo repórter. E é muito bacana isso, pelo fato de que a gente está começando na área do jornalismo a poder aprender e poder até futuramente exercer a profissão, se caso quem tem o interesse de poder ser repórter policial, se especializar na área, é muito bom isso. É uma área muito bacana, mas não é minha área, não. É muito interessante, admiro quem gosta da área, mas não é para mim, não. O professor Diego Ranieri explicou o objetivo de realizar uma aula de campo com os seus alunos. Bom, o objetivo dessa aula faz parte da disciplina de jornalismo especializado, onde a gente procura aproximar os alunos, né, da teoria para a prática. Então, em sala de aula, a gente já trabalhou as questões teóricas voltadas para o jornalismo policial e hoje a gente fez realmente acompanhar a rotina dos jornalistas daqui da cidade de Itabuna no complexo policial. Então, é aproximar realmente os estudantes da prática jornalística, né, do que acontece, do improviso, do imediatismo, da notícia. Então, eu acho válido essa metodologia justamente para que os alunos eles possam criar identificação com algumas especialidades do jornalismo. Então hoje a aula prática foi aqui no complexo, onde a gente pôde experimentar um pouquinho dessa rotina dos jornalistas que cobrem a pauta policial na nossa cidade. Durante a aula de campo, uma viatura da Polícia Militar chegou ao complexo com um menor que foi apreendido com drogas e dinheiro. E os alunos puderam acompanhar o trabalho prático dos jornalistas de plantão. Tom Ribeiro, na verdade, é um trabalho que a Polícia Militar vem realizando, policiais do CEP, assim como outras também guarnições, realizando um trabalho de combate ao tráfico de drogas aqui na cidade de Itabuna. E nesta noite, eles decidiram realmente realizar essas abordagens no bairro Gegel Rocha. A aula, ministrada no Complexo Policial de Itabuna, é referente à disciplina Jornalismo Especializado, voltada aos alunos do 4º semestre do curso.